Bom, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Protagonistas de Impacto, histórias de lideranças que estão transformando o Brasil. Então, mais uma vez, um obrigada ao Onono, toda a equipe do Onono, que é o espaço de experiências científicas e digitais da BASF, e também ao todo o time da PAR de Estratégia de Desenvolvimento que tem viabilizado esse projeto. Mais pessoas e organizações estão vindo fazer parte dessa iniciativa, que tem exatamente como ponto em comum celebrar a liderança responsável e regenerativa. Então, hoje eu estou com mais uma liderança protagonista de impacto. Flora Bittencourt está aqui comigo. Seja muito bem-vinda, Flora. Obrigada, Alda. É um prazer compartilhar essa tarde, essa conversa com você. Vamos lá. E eu sei que Flora está acabando de chegar, então obrigada mais ênfase ainda. Está vindo diretamente da Azerbaijão, né? Quantas horas de voo? 36 horas de voo para chegar de Ou não é Baku. para a gente agradecer, gente? É mesmo, 36 horas de voo. Nossa, foi puxada. A gente acaba tendo uma espera muito grande, É. né? Então, acho que fiquei 12 horas em Roma esperando o próximo voo. Aí são 2 voos longos, né? Então, é cansativo, 7 horas de fuso. É É. puxado, mas foi uma ótima experiência. A gente pode falar também sobre isso aqui. E o convite que eu fiz à Flora, a gente teve juntas recentemente, mas conheço a Flora do ecossistema de impacto, mas principalmente, acho que a principal rede que a gente teve convívio foi na rede de lideranças responsáveis da Fundação BMW, né? O último encontro, inclusive, foi aqui em São Paulo, na casa da Flora, que ela foi uma excelente anfitriã, e tem sido exatamente a partir dessas redes, como a própria rede da própria fundação, que eu tenho tido a oportunidade de escutar um pouco mais e saber que histórias precisam estar aqui. E fiz questão de trazer como uma liderança feminina, empreendedora, que também está agora também com uma conexão muito forte com essa agenda que o Brasil vai protagonizar, né, que é essa agenda toda de anfitriar uma COP, né, em 2025. Né? Já estamos em 2025, né? Não estamos mais em 2024. Então, Flora, eu queria também, eu sempre chamo as pessoas para se apresentarem, porque eu poderia estar lendo aqui uma mini bio, né? Eu acho que naturalmente isso qualquer pessoa puxa hoje na internet, e quero deixar isso emergir a partir de histórias. Então, queria te convidar para se apresentar contando um pouco de você. Ai, muito obrigada. Eu gosto de me apresentar como empreendedora social, independente, dos cargos ou dos espaços que eu ocupo no momento, acho que a minha energia é de empreendedora, de impacto, é olhar e pensar soluções para os maiores problemas que a gente vê e enfrenta no mundo. Então, eu sou uma inquieta, de profissão. E estou sempre gestando novos projetos, então parindo, gestando, e idealizando com muita rede, muitos parceiros. Que bom que você trouxe aí nossa conexão através da rede da BMW, sou parte dessa rede, como de outras, como o Global Shapers, do Fórum Econômico Mundial. O início da minha jornada empreendedora, que eu falo que me descobriram empreendedora, eu não sabia desses termos, não sabia Hã. de impacto, não sabia de inovação, e estava trabalhando na minha primeira atuação, que foi aos 19 anos. Eu abri uma ONG chamada Instituto Movimenta Arte, e que existe até hoje, trabalha com arte, cultura para pessoas com deficiência. Acho que é um dos Com 19 anos. e eu acho que é um dos legados que eu consegui, assim, me orgulho muito de ter deixado no mundo. Hoje ainda sou presidente voluntária, não atuo mais diretamente, mas seguiu e tem um impacto lindo na sociedade. Então, estava ali fazendo parte da o trabalho, né, da Movimentarte, e a rede da Red Bull Amapico foi a primeira, né, que eu entendi. Eu falei: "Nossa, acho que isso é mais do que ser professora de arte, eu estou fazendo um impacto real na sociedade ao construir esse projeto, esse trabalho". E entrei para essa rede, depois posteriormente entrei para a equipe internacional da Amapico, que a gente ia para diversas, regiões do mundo. A gente foi 3 vezes pra África do Sul, pra Inglaterra, para os Estados Unidos, pra Áustria, e fazíamos imersões de 10 dias com empreendedores sociais. De 10 dias. Era, imagina, Que uma outra demais. época, menos digital, uma época que o presencial era possível por esse tempo todo, e a gente ficava ali trabalhando,
desde comunicação, posicionamento, a modelo de negócio, teoria da mudança, como construir um projeto, né, em todas as suas dimensões, e a minha parte era trabalhar o autoconhecimento através do corpo e da arte. Olha Então só, eu né, desenvolvi as coisas vão se costurando, né, de uma é. forma não linear. Eu tô vendo esse padrão aqui em várias histórias de protagonistas de impacto. Nesse momento eu desenvolvi o Body Journey, que é a jornada do corpo para empreendedores sociais. E aí durante esses 10 Hum, dias, todo dia tinha uma atividade de buscar o propósito, de se conectar com o seu autoconhecimento, com o porquê você está, né, tendo essa ideia, querendo tirar isso do papel, fazer nascer esse projeto, mudar algo sua realidade. E a gente trabalhava muito em regiões periféricas, então a gente via muito essa correlação da resiliência da pessoa ao enfrentar as dificuldades e a inovação surgindo dessa vivência e desses desafios que as pessoas enfrentam. E aí eu me apaixonei de vez e não tem como trabalhar com outra coisa. e eu acredito muito no uso da arte, né, assim, o teatro transformou a minha vida num momento que eu precisei, acho que a música está presente em tudo que eu coloco no mundo. Então me te ouvindo, como é que você se conectou com a tua formação em arte? Minha formação é em arte na Unicamp, eu sou Ah, bailarina, vivi a vida inteira. Aos 14 anos, meu primeiro emprego foi como professora de balé clássico, de crianças e por muitos anos segui nesse caminho, até quando eu fiz uma especialização em Portugal de dança movimento terapia. Então, do trabalho do corpo e do movimento e do autoconhecimento, muito além do entretenimento, para o que legal. desenvolvimento do ser humano como um todo. E aí entrei para o trabalho das pessoas com deficiência intelectual, da síndrome de Down, e o quanto a arte e o movimento conseguem, eh, destravar mesmo o potencial do ser Muito. humano. Me conta uma coisa, Flora, então você veio ao longo do tempo, né, abraçou uma oportunidade a partir, foi Red Bull, a Mapico. Isso. Lá você ficou quanto tempo? Foram 5 anos nesse processo, desde ser, mentorada, né, como empreendedora, desenvolver o Movimentarte, alavancar o Movimentarte, até fazer parte da equipe e me Aqui. tornar mentora e tornar, esse trabalho. E aí acho que é muito legal trazer como que foi o salto para o que eu sou hoje, né. Tá. E que tem um pouco de você nessa história, a gente não se conhecia na época, mas É o tema mesmo? do intraempreendedorismo foi o que me movimentou para querer me conectar com o setor privado. E eu lembro de em 2019 começar a surgir esse Olha. termo, né, agora eu sei que foi você que começou muito Não, do calma. movimento também Eu sou aqui. uma grande catalisadora, Sim, mas mas sim, tem muita responsabilidade. muita gente envolvida, maravilhosa. Olha E só. e aí eu resolvi abrir a Impact Beyond. Então em 2019 eu abro a Impact Beyond querendo trazer a energia do empreendedorismo social, o conhecimento, Tá. a potência desse fazer por propósito para o setor privado. Então eu Tá. falei: "Gente, as pessoas precisam trabalhar na mesa, na tomada de decisão que tem tanta potência no setor privado, com a mesma energia que a gente tem no empreendedorismo social". E tem muitas, traduções de mundo que não estão chegando, então eu Muito. via os meus pares ali, os meus colegas empreendedores não conseguindo dialogar tão bem com o setor privado como eu conseguia mostrar o impacto e o que eu estava fazendo. E aí eu via que isso tinha a ver com storytelling, isso tinha a ver com como, construir uma narrativa conectada com a estratégia de negócio da empresa e não só com a sua visão de construção de impacto. Então, eu comecei na São as Impact competências Beyond que a a gente trabalha. traduzir esses mundos, e aí nosso primeiro posicionamento era, aproximar o ecossistema de empreendedorismo social dos negócios e das empresas. Isso foi 2019 e depois veio a pandemia. Aí veio a pandemia, aí que toda a visão de corpo, do meu trabalho acabou ficando em stand-by. Eu tenho É. ainda entendido como resgatar isso, porque
o que aconteceu foi durante a pandemia eu não quis levar essas experiências para o ambiente digital, então eu simplesmente mudei o meu foco, e eu brinco que todos os 5 anos na Red Bull foram um MBA de impacto, porque Imagino. imagina, foram mais de 100 dias imersa em desenvolvimento de negócios de impacto. Então eu tive, mentoria, por exemplo, com o cara que pulou da estratosfera. Na África a gente encontrou o menino que descobriu o vento, sabe, aquele Olha, filme super sim, sim. importante. Então a Red Bull fazia essas coisas, trazia as pessoas mais impressionantes aí para conversar com esses É um atributo da empreendedores. marca, né, É. assim, sempre coisas que pouquíssimas pessoas fizeram, E né. aí eu acabei usando outras habilidades na Impact Beyond. Então a Impact Beyond é uma consultoria de estratégia de ESG, a gente trabalhou com grandes empresas nesses últimos 5 anos, Ambev, Mercado Livre, Alpargatas, Rect, Que legal. Google, e aí nesse processo acabei usando e descobrindo e potencializando outras habilidades. Então a gente entrega muitas teorias da mudança, posicionamento estratégico, e agora o meu maior foco e essa última transição que eu fiz é a articulação intersetorial. Tá. Então, acho que além de aproximar os empreendedores das empresas, é como também a gente entende que todo esse trabalho que o setor privado realiza no ecossistema de impacto pode ser, pilotos ou grandes inícios de políticas públicas, por exemplo, Sim, sim. ou influenciar a nossa diplomacia internacional. E aí por isso que eu entrei nessa agenda da COP30 e do G20 esse ano. Como que todo esse ecossistema de impacto que a gente vive e que ainda é uma bolha, É. se conecta com o fazer que é real e escalável. E a gente sabe que em escala no Brasil, para a gente tratar de qualquer assunto, a gente tem que trazer também o governo e os órgãos multilaterais para dentro dessa conversa. E aí Super. foi o foco desses últimos 6 meses, principalmente, quando Uhum. eu também assumi a direção da World Climate Foundation no Brasil. E Flora, eu tô super alinhada com você, assim, tanto que me motivou ainda lá em 2010, a própria logomarca da Pares, quando a gente colocou 3 atores conectados, tinha tanto a questão de ser, do resultado triplo, né, um social, ambiental e econômico, um triple bottom line, quanto também ter essa questão do intersetorial, porque ter navegado em grandes empresas, ter ido ser executivo no terceiro setor e ter precisado falar muito com o governo, e não sei se você vai concordar comigo, você começa a ver que existe um lugar de potência para cada setor, né? Tanto para fases de desenvolvimento, para protótipo, para ganhar escala, para depois virar algo perene, mas também existe um lugar de muita potência de trazer os 3 para o protótipo, né? Trazer os 3 para o diagnóstico, para o diálogo intersetorial, para fazer disso um adiantamento de quais são as questões que vão depois surgir. É, o compartilhamento dos aprendizados de cada É, setor, que são muito diferentes, né. A gente precisa do setor privado, por exemplo, nas agendas das COPs, porque, qualquer decisão que está ali, ela precisa ser implementável e ela precisa ser possível de investimento. E se não se entende quais são os entraves, por exemplo, para um setor privado, total. implementar ou investir, não é real a solução. Então o diálogo Super. constante entre esses atores é muito importante. E aí você chega em 2025, 2024, calma, calma. É porque a gente já chegando nessa época do ano, Já, né, já já está tá dando inclusive com as boas agendas festas. lotadas. Já vamos começar, tem um horário em junho de 2015, de 2025, espera aí que tem que ver a agenda, você Já começa a ver os tá assim. workshops, já estão marcados. Mas 2024, você, como é que surgiu esse convite para você? O que que é World Climate Foundation? Conta um pouquinho para o pessoal. Legal. Bom, acho que antes de chegar lá é importante, contar como que eu também vou costurando uma jornada pessoal do impacto que eu quero Super ver no importante. mundo, Aham. com as novas oportunidades que eu vou construindo e aceitando e caminhando. Então eu,
mesmo durante todo esse período da Impact Beyond, que a gente acaba respondendo às demandas dos clientes, então, eh, o Google, a gente fez parte da construção da estratégia do Black Founders Fund, que é um fundo de Olha, investimento para empreendedores negros. Alpargatas, a gente lançou um open call, né, uma chamada aberta para projetos de educação. hum, Com o Rect, a gente foi trabalhar a estratégia de sustentabilidade do negócio, que tem toda uma questão de químicos e etc. Então, mundos muito diferentes muito. com diferentes negócios. Mas eu sempre busquei entender, tá, e o que a Flora também quer ver e colocar no mundo. Então, eu nunca deixei de fazer os meus projetos, os projetos que eu queria engajar. Então, Sim, durante a pandemia, eu lancei o Fome de Ação, que era uma campanha de captação para doação de alimentos durante a pandemia, mas que tinha uma visão que eu acredito muito, que é a descentralização do acesso ao recurso. Essa é uma causa que me toca muito, o quanto é muito diferente para uma pessoa captar estando em São Paulo, a uhum. mesma pessoa captar estando no norte ou outra pessoa no norte, e essa falta de equidade mesmo, de oportunidades e É de muito distante. acesso. É. Então eu criei essa campanha que por um período eu estava captando com a rede de impacto, né, eu falei: "Ah, vamos nós parceiros, né, Impact Beyond, pares, vamos se juntar, cada um dá um pouco", consegui captar R$ 40.000 em mensagens de WhatsApp com amigos. Eu falei: "Não, tá travado isso", porque eu falava com muitas empresas e clientes, eles falavam: "Não, já doei para tal, já doei para tal", só que ao mesmo tempo a minha rede de parceiros empreendedores pelo Brasil dizendo: "Não Aham. estou recebendo, não está chegando, eu tenho essa comunidade XYZ que não está tendo acesso". Eu falei: "Tá, então a gente precisa inverter a comunicação dessa campanha". Isso tudo é um trabalho voluntário mesmo, que são essas, já conto mais do porquê que me move, mas aí a gente chegou, na comunicação de levar, alimentos e cesta a quem não está tendo acesso às doações já existentes. E em 6 meses a gente captou 1,5 milhão, de conversando com as mesmas pessoas que a gente não estava conseguindo captar. E aí a gente fez uma grande rede de distribuição pelo Brasil, com cestas básicas que demoravam 3 dias para chegar em Isso foi territórios indígenas, já na pandemia. na pandemia. Vem como é que o fator eu percebi isso muito também quando a Tatiana esteve aqui em Monteiro de Barros, né, com do União BR. Assim, quanto o que existe de uma potência de doação, às vezes a gente precisa de um lugar de emergência para que as pessoas destravem e desburocratizem o processo, né. Porque, assim, o acesso existe, quer dizer, o recurso existe, talvez ele não esteja com a rubrica destinada, as rubricas mudam também, mas a burocracia ou mesmo, né, as travas E aí, às vezes é narrativa, é é narrativa. comunicação, é você conseguir entender a estratégia do outro, né, porque uma pessoa tomadora de decisão dentro de uma empresa, ela também tem uma estratégia para seguir, ela se comprometeu com determinadas metas. Então, se você como empreendedor não consegue traduzir as metas dessa pessoa para a solução que você está apresentando, você não vai conseguir plugar, né. Então, essas viradas de chave eu vejo que É. são muito importantes para um empreendedor que não consegue captar nada, para conseguir destravar suas soluções. E aí, né, o Fome de Ação foi um exemplo dessa visão de descentralização de acesso. Tá. Em 2022, sei lá, eu fiz o FIS, que você estava também, que foi o Festival Internacional de Inovação Social, que eu trouxe do Chile, e que tinha essa visão também de amplificar as vozes das pessoas empreendedoras, Foi de contar a fantástico. história, de se conectar. E aí eu resolvi, tá, então depois de fazer o FIS em São Paulo, o FIS tem essa visão itinerante de ir para outros territórios. E aí eu falei: "Tá, então vamos pensar em Amazônia, vamos pensar em fazer um FIS Amazônia". Só que ao mesmo tempo que eu coloquei essa ideia na minha cabeça, eu já comecei a desconstruir ela. Porque eu falei: "Gente, é muito colonizador você sair do sudeste, sim, com a sua capacidade de captação,
e chegar num outro território que você desconhece e fazer o seu grande festival. Desembarcar com a sua cultura. Desembarcar com tudo pronto. Então É, eu falei: "Tá, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir para Belém, ir para Manaus, me conectar com esses territórios". E aí, há 1 ano e meio, acho que eu comecei essa trajetória. No início de 2023, eu comecei a me conectar com esses parceiros, como o do Fome de Ação, eh, o Jander Manauara de Manaus foi um grande parceiro de levar e distribuir essas cestas lá na região de Manaus. E a gente começou a dialogar e eu fui entendendo que realmente o meu papel não era fazer um festival internacional na Amazônia, o meu papel era fazer essas pontes e conectar com quem já está lá fazendo coisas incríveis. Então comecei a mapear, fiz demais. muitas conversas e mapeei mais de 100 iniciativas já Locais. acontecendo locais em Belém. Me conectei com festivais locais, como o Psica, que é um dos maiores festivais de música do norte Já do ouvi falar. país. Assim, não percam, É. é uma coisa inovadora, criativa, disruptiva. E aí eu falei: "Tá tudo aqui, a gente eu quero ser ponte, quero entender como que minhas conexões podem fomentar esses espaços que já existem". E aí apoiei algumas conexões para esse festival e comecei a também entender outros movimentos que estavam acontecendo. Um movimento muito forte no Brasil é, o movimento das periferias, né, a gente Sim. sabe, já conhece vários, projetos, mas um deles também estava falando de descentralizar o tema da periferia para mostrar a potência de quantas lideranças periféricas Pelo tem Brasil. pelo Brasil. E aí eu entrei um pouco num modelo de mentoria mão na massa, comecei a construir a teoria da mudança para esse coletivo de periferias, fiz captação de recurso, conectei com Que legal. atores, e esse ano a gente rodou eles rodaram a Confluência das Favelas. E Sim, a Confluência das Favelas visava e visa, né, fazer uma escuta ativa e profunda nas diferentes periferias do Brasil, tá. para levar o tema do racismo ambiental e da justiça climática para o G20, para a COP30. Então a gente já fez uma super ação e foi entregue durante esse ano em 5 periferias: Macapá, Manaus, Belém, São Paulo e Rio. Ah, então vocês do norte, mas também vocês trouxeram É, para unir. e uma rede grande aqui do sudeste também de Isso é periferias. importante. E aí a gente apresentou no G20 uma carta, um posicionamento sobre o racismo ambiental e vai começar a jornada o ano que vem. Então tem protagonismo, né, dessas lideranças, como a Luzia Camilo, como o Instituto Decodifica no Rio de Janeiro, que tem um trabalho maravilhoso, e eu participei dessa costura. Dito isso, a gente Muito bom, 1 ano e meio, quase 2 anos atrás, eu já me conectei com esse território, então as pessoas começaram a me buscar para imagino. entender: "Tá, como eu chego em Belém?". E eu tenho tentado, fazer isso da forma que eu acredito que é conectando com o maior número de pessoas que eu já me conectei, e eu sentei mesmo, eu fui para Belém 6 vezes esse ano, e eu sentei com lideranças indígenas, ribeirinhas, extrativistas, governo, setor privado, Sistema S, e tive conversas com todos esses Sim. atores, periferias urbanas que existem muito nos territórios amazônicos, né, as baixadas em Belém. E e aí nesse processo levei o Sistema B, a gente fez uma imersão com 40 lideranças em Belém pra construção do Encontro Mais B, que Eu vi o vai ser vídeo. lá. Eu vi o vídeo no Lente B. E aí em uma dessas jornadas eu levei a World Climate Foundation. Ok. E fiquei muito feliz, primeiro em conhecer uma organização, é uma organização dinamarquesa, que estava indo visitar a sede da COP de 2025 em março de 2024. Eu falei: "Já tem alguma coisa É. aí". Então,
o CEO, ele me trouxe muito essa visão de deixar legado por onde ele passa, de chegar antes, de se conectar, de querer Muito produção bom. local. Então ele trouxe vários Com pontos que alinhamento eu com falei seus propó com seu é. val seus valores, né, suas E premissas, aí, né. como eu estava fazendo essa transição da Impact só setor privado para Impact articulação intersetorial, e eu estava botando essa energia no mundo, eu quero trabalhar com articulação intersetorial, é isso que eu acredito. Aí eu abro o site da fundação, o slogan é Cross Sector Olha Collaboration. Eu só, falei: "Pronto, tô acho que muito tem um bom. sinal". Mas me conta uma coisa, Flora, você, eu tô te escutando e eu vejo que você tem um alinhamento muito forte com o que você quer fazer, né, então, por mais que você estivesse ali desbravando, os propósitos e as intenções dos seus clientes, né, quando você estava fazendo, né, a tua consultoria, você estava ao mesmo tempo tendo um projeto proprietário, né, quando eu digo proprietário, Sim, com metodologia própria e algo que você queria colocar no mundo. E aí você viu, colocou para o universo que você queria trabalhar, questões intersetoriais e viu a partir de uma plataforma que isso poderia ser acelerado, né. uhum, Como é que você se cuida em termos de autoconhecimento? Porque, eu gosto às vezes puxar isso aqui, sim, porque assim, eu acho que é tão é tão poderoso quando a gente vê quando uma pessoa, eu só acredito que as pessoas sejam boas lideranças e lideranças de impacto, que eles geram um impacto genuíno, porque uma coisa é você querer gerar impacto, porque aquilo ali vai gerar uma métrica e nada contra. Eu acho que, assim, a gente tem o mundo corporativo, as grandes organizações precisam de métricas claras. Mas, mais do que isso, eu percebo também que existe uma necessidade, muitas vezes, de escuta, que você trouxe na tua fala o tempo todo, que mostra que existe o ponto de equilíbrio que a gente consegue. Eu acho que as pessoas só conseguem esse ponto de equilíbrio de uma forma bem feita quando elas se conhecem. Assim, eu não tenho dúvida disso. O autoconhecimento, ele é tão importante quanto teoria de mudança, quanto outras técnicas de você, né, definir uma estratégia de impacto. Como é que você se cuida? olha, eu tô muito feliz que você fez essa pergunta, que ela é um puxão de orelha também, né, Ah, mas aí porque sempre se a gente é, se porque inclusive eu estou me lembrando, Alda, quando você assistir, lembra de todas as questões que você se comprometeu com você? exatamente. Não, eu acho que a minha vida na dança e na arte me deram essa abertura de autoconhecimento, né, então, Sim. infelizmente com a corrida da vida, né, esse ano eu fui setembro para Nova York, outubro para Cali na Colômbia, novembro Nossa. para Baku no Azerbaijão, julho, Belém, então assim, eu não parei. Tenho 2 filhos, você sabe, a Clara e o Joaquim, sou casada com o André, muito bem acompanhada para conseguir também ter Dá toda conta? esses desafios, mas eu não tenho dúvida que o meu autoconhecimento veio da dança, e ele vem desse lugar de escuta do corpo, É. de escuta do outro. Eu acho que a gente, né, tem a minha formação universitária inicial não tem a ver com o que eu faço hoje, nesse lado que todo mundo conhece. Mas eu tenho certeza que a minha Eu formação também. na arte é o que me dá a habilidade relacional que eu tenho, de conseguir, Sentir o outro. sentir. É. E na dança, a gente tem uma metodologia que chama contato e improvisação. Uhum. E eu sou muito apaixonada pelo contato e improvisação, porque ele é o respeito e a fluidez no contato com o outro. Então você entende que, se relacionar com o outro não é também só deixar o outro fazer tudo, você tem que trazer também a sua metade para existir essa É complementaridade. verdade. É. Então isso te ensina sobre parceria, isso te ensina sobre trabalho em rede, sobre Muito. colaboração. Acredito. E a gente sabe, né, a gente apaixonadas por trabalho em rede, sabe que colaboração é o maior desafio da nova talvez do futuro e do presente. É muito difícil colaborar. Você É.
faz sonhos coletivos, no final sobra mais para um, tem que ter um puxando, a coisa não flui, as pessoas se comprometem e não chegam junto. Tem que ressignificar acordos, Hã. tem que, né, mas Então, é, esse lugar do corpo, às vezes é um pouco holístico, mas quem vive mesmo na prática esse sentir, acredito. sabe o que ele significa. E eu gosto muito de traduzir ele para coisas práticas da vida real, assim. Como liderança, a gente se sente muito sozinha, né, É, muitas vezes. é. E eu fui aprendendo que às vezes, às vezes é sobre comunicação. A gente se sente sozinha, mas também a gente não sabe comunicar aonde a gente precisa de ajuda, por exemplo, e deixar claro e trazer pessoas e guiar elas para acompanhar o ritmo de uma liderança. E te ouvindo, me veio uma questão assim, eu concordo com você, a liderança ela é muito solitária, quando você pensa ela de forma pragmática na sua agenda, né, muita coisa você está tomando decisão sozinho, você está tendo reunião às 8 horas com um cliente, depois outro que é com um parceiro, depois mas é você, né, mas você traga alguém da sua equipe para um, para outro. E ao mesmo tempo, eu acho que a gente pouco celebra, e pouco celebra o outro. Então você acabou de falar que em algum momento foi importante para você ver o que eu estava fazendo, como também o contrário, né, Uhum. o vice-versa. E quanto eu estou falando isso porque acho que todo mundo que estiver ouvindo aqui, elogie mais, escreva: "Olha, para mim é tão importante, eu tenho recebido via", acho que Protagonistas de Impacto tem sido um canal importante para isso, porque a maior parte dos projetos que eu faço via pares ou via educação executiva, estão naqueles grupos, né, aquele grupo de executivos, aquele grupo de lideranças, então eu tenho feedback ali pontual. Mas a escuta do mais amplo, que é essa questão de estar muitas vezes nas redes sociais, está contribuindo com o compartilhamento de uma história ou de um conteúdo, e você não sabe o quanto aquilo está tocando a vida do outro. Então assim, quando estiver tocando a vida de vocês, escrevam, escrevam para fora, escrevam para outras pessoas que te inspiram, porque isso muitas vezes pode ser a voz que a pessoa precisava ouvir naquele momento de uma solitude, né, não a solidão, mas uma solitude do poder, né. Eu vim resgatar aqui uma palestra que eu dei, que eu destaquei 5 aprendizados, Hã. dessa liderança de impacto e de trabalho em rede, em equipe. E aí, a primeira que eu destaco é plataformas de propósito. Então, quando você traz, o tema do intraempreendedorismo ou quando você traz o tema da fome, do combate à fome, qual que é o chão comum que todo mundo vai pisar? Sim. Então, como liderança, é muito importante, que as nossas ideias, iniciativas, proporcionem uma plataforma comum para que as pessoas cheguem junto, para que Boa. elas pisem em cima e É. consigam costurar junto. A segunda é dê autonomia e liderança circular, né. Então, assim, que as pessoas entendam que não é tudo que sai da sua cabeça, não é tudo que vai decidir. Então, como que você consegue proporcionar autonomia para todos que estão, nessa Boa. plataforma coletiva de soluções com você. E aí isso vem junto com o terceiro ponto, que é o senso de pertencimento. Se a pessoa chega ali sem Muito senso de importante. pertencimento, ela não se pluga. Ela é muito fácil de, eh perder o propósito do porquê tá ali, não se sentir parte da construção, e a gente já entendeu que a gente não vai chegar em nenhum lugar sozinho, então Definitivamente. ser uma liderança que não constrói junto, que não traz junto, não tem futuro. A escuta ativa e a comunicação, você mesmo viu que eu repito muito isso, porque eu acho que é muito importante a gente ter uma escuta real, não é aquela escuta, de pegar um monte de post-it em workshop e botar na É, parede, acabou o workshop, ninguém nem é, lê os post-its. é. É um trabalho real de primeiro entender os diferentes contextos, trazer pluralidade e diversidade para a conversa. A gente pode ter muitas habilidades consideradas nos nossos privilégios e de onde a gente veio, mas tem muita falta
de perspectiva, muita falta de entendimento Concordo. das realidades, principalmente num país tão diverso quanto o Brasil. Então eu não faço mais nada sem diversidade, que não tenha diversidade na mesa, na liderança, no protagonismo. E por fim, se cuide e celebre os momentos. Eu lembrei disso porque, costura Super exatamente com a sua importante. fala. Não, e quando você está trazendo que te eu vejo muita ressonância com o que a gente na prática vê no empreendedorismo, por exemplo, que uma das 6 competências que estavam em comum no estudo que a gente fez internacional era resiliência. Então, assim, por que que essas pessoas conseguem dar escala a projetos de impacto a partir de grandes organizações? Porque elas têm muita resiliência. E ninguém tem resiliência se não tem um plano de hidratação, se não tem, sabe, o autocuidado na agenda. E a gente é natural, a gente quer muito para o outro, porque esse mesmo nível de escuta, a gente também muitas vezes se coloca a serviço. Sim. Onde que você canibaliza? Você não tem de onde tirar, é de você, é o teu tempo do exercício da manhã, né, é do seu sono, é de às vezes no final de semana abrir mão para poder terminar uma proposta, um relatório, né, alguma questão. Então, esse ponto de equilíbrio é muito importante, eu bato muito nessa tecla, as pessoas que eu falei: "Não tem como". E como você falou, muito também com uma ressonância com das coisas que a gente aprendeu, as 6 competências intraempreendedoras, que é essa capacidade também de tecer as comunidades, né, assim, de você realmente fazer as suas fazer esses novos acordos dentro e fora, né, essa questão é muito importante. Vamos fazer a gente tem um quadro aqui, mas eu queria só enfatizar, então me escuta, você então, é isso que você está hoje colocando energia, e o que que você quer celebrar em 2030? Em 2030 eu quero celebrar, espaços de construção coletiva onde a gente não Tá. tenha que, lutar tanto para ver diversidade, né, eu quero ver mulheres protagonistas, mulheres negras protagonistas, Muito importante. eu quero ver um mundo sem fome, e que a gente tenha ações claras e possíveis de implementação, né, que não sejam mais compromissos, mas que sejam já ações implementáveis, porque acho que a gente está chegando no fim da era dos compromissos. A gente precisa entrar na era da ação e não só falando, fazendo. Como é que você Então, sentiu isso na COP agora? Eu nunca fui a uma COP, então, assim, eu tenho muito essa curiosidade, se eu vou chegar numa COP, eu pretendo ir ano que vem, eh, se eu vou chegar e vou ficar nervosa por estar vendo mais falando as mesmas uhum. coisas, porque eu sou muito da ação, ou se eu vou, assim, assim, como é que você sentiu? Olha, Alda, foi muito frustrante. Hã. Infelizmente, essa é a realidade da COP29. Ela não está respondendo à urgência das emergências climáticas. A gente teve o professor Carlos Nobre lá, tem uma Hã. fala que me impactou muito, que ele falou: "Há 40 anos eu estudo e pesquiso isso, e esse ano é a primeira vez que eu tô extremamente frustrado, e com a certeza de que a gente não vai atingir metas que a gente já se pôs, né, então trazendo a visão do 1,5, né, manter a temperatura do planeta abaixo do 1,5, onde a gente começa os pontos dos não retornos, né. Ele falou, né, me tocou muito, porque a gente ainda tá, né, vamos bater as metas, vamos conseguir o Acordo de É. Paris, ODS 2030, ele falou: "Eu já posso dizer que a gente não vai conseguir manter o planeta abaixo de 1,5, 1,5 grau. E ele começou a falar: "Se chegar em 2 graus, é isso, isso, isso que vai acontecer. 2,5, E vai a gente está falando de uma Amazônia se autodegradar, não é mais só o impacto do ser humano sobre a natureza, é sim a própria biodiversidade né, se degradar por conta do aquecimento global, e aí a gente vai entrar numa situação irreversível". sim. E aí, isso mexeu bastante comigo, porque a gente teve a NCQG, que são as metas de financiamento, que era a principal discussão e o principal, eh
outcome que era necessário dessa COP, Sim, a gente teve o seguinte resultado: os países em desenvolvimento pedindo 1,3 trilhões por ano trilhões. de investimento, dizendo que isso é o necessário para a gente manter a temperatura do planeta abaixo de 2 graus, isso é o necessário para a gente, trabalhar com adaptação, transição justa, olhando todos os impactos. A gente viveu a questão do Rio Grande do Sul no É, Brasil, tá e a muito gente está recente. falando de bilhões necessários para uma transição. E o acordo final ficou em 300 bilhões por ano. Ou seja, um tri a menos. Então, assim, muito a menos do necessário. Então, assim, ou ainda não estão levando a sério a É. ciência, como não fizeram até agora, e aí a gente fica de mãos atadas, porque a visão geopolítica do próximo ano é ainda pior. Muito provavelmente, os Estados Unidos vai se retirar do Acordo de Paris. E aí É. e eu acho que com certeza, né, já foi um resultado disso, de uma expectativa geopolítica negativa esse acordo, mas é assim, a gente que está há 15 anos e que lidera essa agenda de otimismo, essa agenda de construção de soluções, de ver a mudança, eu sou Sim, movida a otimismo, sim. né. Confesso É que nesse dá lugar nesse lugar que eu acho que eu quando eu olho para esses espaços e vejo agendas aquém, porque a gente tem tecnologia, a gente já tem consciência. Não, a gente tem dados, não tem consciência, é coisa diferente, né. Informação e consciência são coisas Hum. diferentes. Ah, quando eu vejo, enfim, alguns assuntos já estão afetando a nossa vida diretamente. Esse foi um ano histórico aqui no Brasil em termos de sentir o impacto da mudança climática, né, seja a questão das queimadas, questão né, do Rio Grande do Sul, eh, a poluição que a gente sentiu no ar aqui em São Paulo. Então, assim, tanta coisa que já não tem mais o que discutir, que a gente realmente, enfim. Mas por isso que eu estou muito feliz com o momento e com o que eu escolhi atuar nesse próximo ano, né. Então, Sim, como liderança da World Climate Foundation no Brasil, a minha visão é aproximar ainda mais o setor privado e o setor privado brasileiro dessa agenda muito climática, bom. mostrar os caminhos claros de como o setor privado pode investir na transição, quais são as soluções que precisam ser, que precisam ser absorvidas para sua estratégia interna de descarbonização, de mudanças de estratégias e soluções, eh, de negócio, né, de operação, e dar e construir a plataforma de presença na COP. Então, na COP a gente organiza o World Climate Summit, que é o maior evento de empresas e investidores há 15 anos, que a World Climate Foundation organiza, é o Muito espaço bom. do setor privado na COP. E a costura de relações bilaterais, painéis, para que a visão do setor privado seja considerada nas negociações. Então esse é o nosso papel, Vamos chamar essas agendas, por gente. favor, e eu Entre acredito muito, empreendedores, muito. né, conectar com a Flora, pensar aí, empresas, já estamos com mais de 60 empresas no Centro de Que Empreendedorismo, legal. com o Inova 2030, fizemos, enfim, eu sou sempre da soma, assim, acho que é isso, a gente não tem tempo para ficar pensando em agendas paralelas, né, acho que tem que ter confluência aí das E aí, só intenções. para não deixar de falar, a outra iniciativa em Belém é a Casa Coop, que é uma iniciativa Muito junto legal. com a Casa Dourada, com os empreendedores do Psica, e vai ser uma casa de chegada. A gente já alugou a casa por 3 anos, então também é para deixar um legado de um centro cultural para a cidade. E Muito esse bom. ano de Casa Coop vai ser um lugar de aterrissagem, de chegar entender a cultura, entender como construir seus eventos, suas iniciativas, considerando a visão do território, considerando os atores do território. Então, é um pouco do resultado da visão de como eu cheguei em Belém, o que eu aprendi e como Que abrir legado. caminhos para mais pessoas nessa jornada. Mais do que legal, que legado. Mas realmente é um legado maravilhoso, porque você foi construindo isso, né. E agora com a plataforma de algo que já existe, mas que tem essa potência institucional, né, que eu acredito muito nisso. É. Eh, eu vou fazer com você então as 10 mensagens para a gente deixar para o Ai, mundo, socorro. e vou fazer bem pingue-pongue, porque Tá bom. tem um desafio, gente, que é quando a gente coloca no videocast e traz essas pessoas com essas riquezas de história para frente aqui, é que a gente chega num momento e fala assim: "Eu quero saber mais sobre isso", mas não dá tempo.
Ó, então são dez mensagens, 10 opiniões, que isso eu faço com todos os convidados, por isso que eu tô aqui lendo. Uma frase que marcou sua vida. Eu fiz uma colinha, mas eu queria trazer a Angela Davis, quando ela fala: "Eu não aceito mais as coisas que eu não posso mudar, eu estou mudando as coisas que eu não posso aceitar". Eu adoro. Um livro. Eu sou Malala, acho que a Uhum. Malala, desde que ela lançou aí as suas coisas, eu sigo muito, leio muito e acho muito inspiradora. Coragem admirável. 3, um filme. Então me veio na cabeça aquele Corra Lola Corra, e depois eu fiquei pensando no Frida Kahlo, acho que é isso, mulheres disruptivas. Bom. Uma liderança pública que te inspira. Ai, não poderia voltar da COP e não falar da Marina Silva, porque Uhum. ela é um orgulho É para um nossa nação. Ainda mais vindo de onde veio, né. É. Uma pessoa a seguir nas redes. Eh, eu acho que eu vou trazer a Camila Camilo, que é uma Hum. amiga muito querida e eu acho que ela inspira muito nas As redes. vezes que eu tive com ela me surpreendeu muito positivamente. Um medo. Que a gente não consiga transformar o que é necessário e que mais pessoas sejam impactadas com tudo que está acontecendo de É, ruim no mundo. mas a nossa parte a gente vai fazer. Um sonho. Que a gente consiga construir um mundo com relações humanas mais verdadeiras. É. O que que é inegociável para você? O racismo é um tema que não cabe mais no mundo e que ainda, infelizmente, mata muita gente diariamente. E precisa ainda muito trabalho, né? Precisa de muito trabalho e muita transformação. Uhum. Um erro que você não quer mais cometer? Eita. Você é Eh, nova ainda, tem vários. não, eu já errei muito, Tenho mas, certeza, mas é porque a gente vai eh, acumulando depois, ó. esse eu não me preparei. Eu acho que eu não quero mais passar por cima de ninguém. E aí a gente volta para a coisa da escuta, né, que às vezes a Uhum. velocidade e a ansiedade de fazer acontecer, a É. gente pode atropelar algumas coisas. E o que que você quer deixar para a próxima geração, que eu sei que você tem uma dentro de casa, você tem, enfim, micro seres humanos dessa próxima geração dentro de casa. O que você Eu quer acho deixar? que para a Clara e para o Joaquim, eu deixo essa vontade de acreditar nos seus sonhos e não deixar que as adversidades, né, bloqueiem esse desejo de É. sonhar. Eu sou uma grande sonhadora. Que bom que você está dando exemplos práticos para eles, né, porque eu tenho certeza que quando você fica viajando, né, tá fora, você tem: "Não, mas eu tô cuidando de um sonho", né. Então, acho que eles veem na Sim. prática o quanto você leva isso a sério. Eu levo muito a sério a visão de que família é além do núcleo, né. Também. E a gente olhar que e eu falo pra eles, falei: "Mamãe tá indo viajar, eu vou sentir muitas saudades, mas eu amo muito o que eu faço, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de saber tudo isso e também, né, construir os seus sonhos e seguir". Então, eu dou muita confiança também para Hum. essas minhas saídas, tenho uma rede de apoio muito boa e eles já conseguem, entender e reverberar isso. E o mundo deles, assim, acho que eles entendendo essa energia e essa verdade, o mundo deles é muito no digital também. Você está presente, né, Sim, quando você estiver viajando, quando eu estou viajando, muitas vezes eu também faço isso. E eu acho que o mais importante é isso, né, cada mãe, cada mulher está encontrando ainda, né, essa nossa geração é uma geração que mais tem aí 10 anos de diferença, né, uma outra, mas assim, é uma geração que foi ainda mais para o mercado. Errou muito, está errando muito, eu me coloco nesse grupo, mas a gente carrega muita culpa, né. carrega a culpa e está tudo bem, assim, é protótipo todo dia, não tem nada pronto, não tem assim: "Ah, porque a minha mãe fez dessa forma,
e deu certo. Não, a gente está fazendo de uma nova forma. E por esse lado, eu acho que o digital é muito bom, porque nos ajuda a estar pertinho, mesmo quando geograficamente, né, a gente está longe. A gente tem esse bloco final, que na verdade é uma câmera aberta para você, com o microfone aberto, para que você deixe uma mensagem para pessoas que estão numa caminhada de buscar ser cada vez mais ativo socialmente, de ter esse lugar de protagonismo. E eu sempre busco essa consciência de que, assim, como todo podcast, ele vai ganhar o mundo, né, você pode estar tocando a vida de alguém no interior do Brasil, em Portugal, enfim, países onde se fala português, né, ou pessoas que falam português em qualquer país. Então, para você tem uma câmera aqui, então se você quiser deixar tua mensagem. Acho que a mensagem que eu quero deixar é que vocês acreditem nos seus sonhos. Eu gosto muito de conversar, com pessoas que estão começando suas jornadas empreendedoras e talvez a maior mensagem da minha jornada até aqui é acreditar, é saber que o não você já tem que sair pedindo mesmo, tem que, compartilhar os seus sonhos com outras pessoas e somando sonhadores em diferentes É. lugares para fazer acontecer, ter cara de pau. Eh, e acreditar nesse propósito do que te move, né. Eu gosto de deixar sempre uma pergunta: "O que é intolerável para você?". Quando você se conectar com essa pergunta e saber a resposta, ela está muito próxima do que as pessoas chamam de propósito, porque na verdade é o que te deixa inquieto, o que não te deixa dormir à noite. Qual que é a questão, né, que é tão, insustentável que você precisa achar uma Hum. solução, que você precisa mover o mundo e que a sua energia, a sua disposição, o seu acordar no dia pode contribuir. Então acredita que você pode ser uma formiguinha no meio dessa transformação, se conecte com redes, parceiros, entenda os modelos, as diferentes, eh, oportunidades de costurar e de construir essas soluções, que com certeza vai ser importante e muito bem-vinda para o mundo. Muito bom. Flora, que a sua jornada seja cada vez mais iluminada, você é uma pessoa que está conseguindo, né, fazer do que você tem muito mais, então parabéns pela tua jornada. Como é que o pessoal te encontra? LinkedIn? Eu sei que você também está agora como colunista, né? Eu tô como colunista da Fast Company, Legal. mensalmente com um artigo, tô no Instagram e no Instagram, LinkedIn como Flora Bittencourt, com A. com A, e sempre muito aberta para conversas, encontros e conexões. Parabéns. Muito obrigada por ter Obrigada, vindo querida. aqui. E gente, que mais uma história tenha tocado o coração de vocês, inspirado possibilidades. E eu sempre falo: anotem, anotem, porque às vezes são algumas inspirações que, seja por uma ideia, seja por uma leitura, seja por um caminho, que protagonistas de impacto somem para a caminhada de vocês também. Super obrigada, Flora. Obrigada mais uma vez a todos que estão aqui apoiando e a você que estava nos ouvindo. Obrigada.